Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E na sessão de hoje, sem grandes direcionadores, as bolsas nos Estados Unidos fecharam próximo à estabilidade. No Brasil, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, que veio muito próximo da expectativa do mercado, não fez preço e tivemos a mudança de foco dos investidores, que ontem acompanharam uma alta de 7% da Petrobras. Hoje, com a commodity recuando, foi a vez do minério de ferro com uma forte alta e impulsionar as ações da Vale, que também, mesmo com esse movimento positivo, fez o índice Bovespa fechar próximo à estabilidade. O destaque ficou na Europa, onde as bolsas fecharam majoritariamente no campo positivo, com a expectativa de corte de juros pelo Banco Central Europeu em setembro. Atualizando a análise do índice Bovespa, na sessão atual, voltou a renovar máxima intradiária histórica, batendo 137.212 pontos. No momento em que gravamos, negocia por volta dos 137.056 pontos, caminhando para mais uma renovação de máxima de fechamento. Pontos de importância a serem destacados. 137 mil pontos segue como resistência de curto prazo. Nível de suporte fica nos 135.155 pontos e o eventual rompimento ou renovação da máxima intradiária recente, acima dos 137.200, possibilitaria a busca pela projeção de Fibonacci indicada aos 140.760 pontos. O upside aqui seria de cerca de 2,65%. Esse é o gráfico do dólar futuro, papel que permanece com sua tendência de alta vigente, nível de suporte mais próximo aos 5,43 e resistência por volta dos 5,62. Com a estrutura atual, observamos o papel brigando pela segunda sessão consecutiva com a sua média de 9 períodos. Caso não consiga renovar a máxima acima dos 5,52, pode trazer movimento corretivo até o nível de suporte mais próximo, com potencial de queda de 1,30%. Esse é o gráfico de Petrobras em escala diária, papel que na véspera apresentou alta superior a 7% e na sessão atual com a correção da commodity também apresenta movimento corretivo. Nível de resistência permanece no nível do seu topo histórico por volta dos R$ 40 e nível de suporte na região dos R$ 37,80. A estrutura permanece de alta e mesmo que a correção veio até o nível de suporte, desde que respeitado, ainda favoreceria a continuidade do movimento de alta. No curto prazo, as ações de Vale avançam. No momento em que gravamos, sobe 3,53% e testa um patamar de resistência na região dos R$ 60,04. A consolidação do rompimento deste nível liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo, marcada aos R$ 62,80, potencial de alta de 4,40%. Do lado inferior, caso o papel feche abaixo da região dos R$ 60, nível de suporte mais próximo fica destacado aos 58,40. No curto prazo, as ações de Itaú testam nível de suporte pela quarta sessão consecutiva por volta dos R$ 36,40. Resistência fica destacada aos 37,5 e a atenção fica para sua perda de linha de tendência de alta e a possibilidade da formação de um pivô de baixa. Eventual perda de suporte abriria caminho para a busca da próxima região de fundo, inicialmente marcada aos 35,56 e abaixo disso a região dos 34,5, com potencial total de queda de cerca de 4,69%. Em escala diária, as ações da EMAI testam e respeitam resistência por volta dos R$ 42 desde o início do mês de agosto. Nível de suporte atual fica marcado aos R$ 39,90, potencial de queda do preço que negocia no momento em que gravamos até lá é de cerca de 4,32%. O eventual rompimento do nível de resistência possibilitaria um movimento de alta até a próxima região de topo, indicado aos 43,62. Movimento menos provável, visto que além de uma linha de tendência de baixa, o papel é pressionado pelas suas médias de 21 e de 9 períodos. Em escala diária, as ações de metal leve dão continuidade ao movimento de topos e fundos descendentes. A sinalização mais recente é de consolidação de topo na região dos R$ 31,70, nível que atua como resistência, e do preço que negocia até a próxima região de suporte destacada aos R$ 30,81. Tem cerca de 1,84% de potencial queda, e o segundo nível de suporte marcado aos R$ 30,15 totaliza um potencial de queda de cerca de 4%. Esse é o gráfico de IRB Brasil em escala semanal.
papel que consolidou o rompimento de sua linha de tendência de baixa de longo prazo, mas apresenta um cenário esticado. Nas últimas 4 semanas, o papel apresentou uma alta de cerca de 84,5%. Nível de suporte mais próximo fica marcado aos R$ 44,60. Do preço que negocia no momento em que gravamos até lá, tem cerca de 8,84% de potencial queda. E nível de resistência mais próximo fica destacado por volta dos R$ 53,80, com potencial total de alta de cerca de 10%. Vale ressaltar que o papel apresenta um cenário esticado, como mencionei, superior a 80% nas últimas 4 semanas, uma pressão por book vendedor relevante e está no meio entre a região de resistência e de suporte, o que reforça um cenário de acompanhamento sem gatilhos de entrada no momento. Esse é o gráfico de Guararapes em escala diária, papel que reforça cenário neutro de curto prazo, tendo como nível de suporte a região dos R$ 8,50 e resistência na casa dos R$ 9,20. O ponto de atenção fica para o eventual rompimento dos R$ 9,20, quando possibilitaria o ativo voltar a negociar acima de sua antiga linha de tendência de alta. Do lado inferior, caso perca nível de suporte atual, próxima região de fundo fica marcada por volta dos R$ 7,96, com potencial de baixa de cerca de 7%. Esse é o gráfico de Cash 3 em escala semanal, papel que apresenta movimento tímido com a formação de topos e fundos ascendentes e opera entre as regiões de suporte marcado aos 6,20 e nível de resistência por volta dos 7,17. No momento atual, cenário de acompanhamento do preço que negocia no momento em que gravamos até o primeiro patamar de resistência, o papel tem cerca de 8,5% de potencial upside. Do lado inferior, caso perca nível de suporte por volta dos 6,11, próximo apoio fica marcado aos 5,34, 12,5% abaixo. Esse é o gráfico de BRF em escala diária, papel que foi destaque do Fique de Olho do nosso programa do dia 20 de agosto. Mantém estrutura de alta e, após o movimento corretivo tocar e respeitar sua média de 9 períodos por volta dos R$ 24,70, o papel retoma a tendência de alta. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o próximo patamar de resistência, que fica marcado aos 27,40, tem um upside potencial de 6,5%. Vale ressaltar que permanecemos com a recomendação de compra para o papel e no momento que gravamos, entrega cerca de 3% de retorno. Para consultar os detalhes dessa operação, basta acessar a área logada, conteúdo, Agora Insights e Swing Trade. E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de MRV em escala semanal e em escala diária. No médio prazo, observamos que o papel sinaliza rompimento de sua linha de tendência de baixa e tem espaço para a busca da próxima região de topo, marcada por volta dos R$ 8,30, potencial de alta de cerca de 6,5%. O que vale ser reforçado é que no gráfico diário observamos uma média de 200 períodos exatamente na máxima da sessão atual. Isso indica que acima da região dos R$ 7,85 na próxima sessão pode ser uma possibilidade de entrada. Então, atenção, potencial de alta de cerca de 6,5% e o nível de suporte mais próximo pelo gráfico semanal fica destacado na região dos R$ 7,20. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, uma ótima noite a todos e até a próxima.